Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o tema de mais um programa de debate da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante e nós vamos juntos até o final dessa programação. Bom, na verdade eu acredito que alguns problemas relacionados ao tema se devem ao fato do nosso conceito de salvação, né? Obrigado. Eu acredito que às vezes a gente está tão envolvido com a ideia da salvação no tempo presente, que não deixa de ser uma realidade, mas a gente se esquece que o Novo Testamento parece colocar ênfase na consumação da salvação para o tempo futuro. Essa é talvez a grande chave para compreender o porquê da possibilidade bíblica e real da pessoa perder a salvação, ou perder ou sair da salvação, ou não se consumar na sua vida, não conseguir se concretizar. Todos os textos que poderiam ser usados para se dizer que não se perde, se olhados com mais carinho, com mais atenção, se vai observar que o texto não está garantindo que a pessoa, por exemplo, não vai se afastar de Deus. A despeito de Deus não dar as costas pra gente, não significa que a pessoa não possa dar as costas para ele. Mas em relação à salvação, seu tempo futuro, ou no tempo futuro, como chave, por exemplo, eu tenho alguns textos que podem evidenciar isso. Não são os únicos, mas talvez sejam alguns que deixem isso mais claro. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, o autor diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação, apontando claramente aí para um tempo futuro. 1 Tessalonicenses 5:9, ele diz: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Então, há um destino apontando para o futuro. E em Hebreus capítulo 9, versículo 28, mais uma vez o autor diz que Jesus aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Há mais textos que fazem as mesmas colocações, apontando que parece que a salvação há de ser consumada num tempo futuro. A despeito das experiências no passado, no presente, a essência, a chave, o segredo para se entender a coisa é exatamente essa consumação futura da salvação. E para fechar com chave de ouro em relação a esse ponto, em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 5, ele vai ali colocar de forma bastante descritiva o processo até essa consumação e confirmar que ela é realmente uma coisa futura. Ele diz que, segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança. E a gente sabe que a palavra esperança não pode ser usada em associação a alguma coisa que já se tem, porque esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém já tem, já vê, como esperará? É o argumento de Paulo lá em Romanos 8. Então ele diz que é uma viva esperança, algo relacionado ao futuro. Aí ele diz que essa esperança veio até nós mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então isso nos dá uma esperança de que o mesmo acontecerá conosco. Ele fala, nos regenerou para uma viva esperança, e aí ele repete a mesma coisa com outra frase, mas com o mesmo sentido. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Não é inacessível, tá, gente? Sem acesso, não. Imarcessível significa que não murcha. Ele diz que é uma herança que não se corrompe, não se deteriora, sem mancha, sem noda, e que não murcha. Ele está falando sobre a transformação do nosso corpo, essa incorruptibilidade que a gente vai herdar. Aí ele diz que ela está reservada nos céus, da pessoa de Jesus, para vós outros que na terra, fica implícito, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para esta salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então você observa que há um tempo para a manifestação ou consumação completa, eu chamo de ponto de irreversibilidade, né? Depois a gente vai discutir o porquê, que daí justificaria a ideia de se perder, né? Nesse sentido. É uma coisa futura, está associada à transformação do nosso corpo, que é quando somente então se cumprirá a palavra que diz: pronto, tragada foi a morte pela vitória. Ok. Bom, em primeiro lugar, o Amaury falou aí sobre a fé como uma espécie de garantia ou certeza para a salvação. E é exatamente isso que eu li no último texto que eu mencionei de 1 Pedro. Ele diz que essa esperança está reservada nos céus, para nós que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Bom, a despeito das experiências passadas, presentes, sobre a questão da salvação, como eu mencionei que a Bíblia realmente testemunha, é interessante que toda a nossa argumentação e retórica não desfará os versículos bíblicos que eu li, que colocam a salvação como um cumprimento futuro. Agora é bom prestar atenção nessa questão da fé, né, que o Amaury levantou aí, porque se é mediante a fé, o que significa que a gente tem que entender o que é fé. Porque realmente somos salvos pela fé. Mas o que é fé? Fé é a convicção de fatos que não se veem.
É a certeza de coisas que se esperam. O que quer dizer que é exatamente isso. Que enquanto a pessoa está na fé, é porque ela crê em algo que ainda não se manifestou. Ela está esperando acontecer. Quando a pessoa está na fé, obviamente que ela se mantém salva, mas se ela larga a fé, ela perde a salvação. Pode parecer muito simples, mas na verdade é um pouco mais complexo. A gente teria que entrar nos detalhes da Bíblia para demonstrar que não é tão fácil perder a salvação como algumas pessoas gostariam. Não é por causa de qualquer pecado, não é porque a pessoa comeu uma bola de sorvete a mais, né, depois da refeição, que aí ela pecou e perde a salvação. Aí não, ela se recupera, confessa Jesus de novo, aí é salva de novo. Aí perde, não é assim que funciona. Para falar a verdade, a Bíblia diz como é que é o processo para a salvação. Se crermos em nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o confessarmos com a boca como Senhor, seremos salvos. O que significa que eu não fui salvo porque eu parei de pecar. Então, o fato de eu pecar depois que eu fui salvo não vai me fazer perder a salvação. A vida de pecados pode me conduzir a um estado tal em que eu realmente perca, me afaste do Deus vivo, como a Bíblia diz, mas não é porque eu parei de pecar que eu sou salvo, então não pode ser porque eu ainda peco depois que sou salvo que eu perco a salvação. Tem que ser mais ou menos o processo inverso pelo qual eu fui salvo. Se é crendo e confessando que eu sou salvo, então eu tenho que chegar num estado espiritual tal onde eu rejeite e negue. Aí sim, a coisa se confirma com textos bíblicos de que nesse caso a pessoa perderia a salvação. Na verdade, é como eu estava tentando dizer, né? A salvação ela é experimentada no presente. Como a Bíblia diz, pela fé. Hoje, a experiência que nós temos, de acordo com a Bíblia, né, não com base na minha retórica, filosofia e tudo mais, por causa de vãs, sutilezas, mas de acordo com a Bíblia, é pela fé. A fé é a convicção de um fato que não se vê. É a certeza de uma coisa que eu espero. Eu experimento a salvação, eu usufruo da salvação, dos benefícios que há em Cristo, mas é claro que sim, pela fé. Então esse é o grande segredo. E pelo fato de não sermos robôs, nem marionetes, nem fantoches e tal, a gente ainda tem as nossas capacidades racionais funcionando e a gente pode sim, ao longo da vida, amar mais o presente século e abandonar a Cristo, se desviar da verdade, naufragar na fé, apostatar, negar Cristo, tudo aquilo que o Novo Testamento ensina, né? Não fui eu que inventei isso, gostaria muito que tivesse sido, alguém falou antes de mim, mas está aí na Bíblia que nós todos amamos. Agora, outra coisa interessante a respeito da questão da criação, e depois quero falar da disciplina, é que de fato o texto diz que nós somos uma nova criação. O que significa que houve uma primeira. E na primeira criação também houve uma queda, pelo fato do homem ter sido criado com uma capacidade livre de escolha, né? O livre-arbítrio de poder decidir, e assim ele usou para o mal, acabou pecando, ou seja, da mesma forma que o primeiro homem pecou e morreu, nós também, ainda como somos seres humanos com capacidade de escolher, de decidir, inclusive escolher pecar, nós podemos, por uma casualidade da vida, amar mais os prazeres e sermos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e até chegarmos numa condição espiritual tal que a gente perca a nossa salvação. Como é que a gente sabe disso? Por causa da Bíblia. Falando sobre a disciplina, em relação a isso, sim, Deus nos disciplina e existem pecados menores e pecados maiores. Às vezes o pessoal no meio evangélico tem dúvidas sobre o pecadinho e o pecadão, achando que não há variação de gravidade, mas a Bíblia demonstra que há pecados mais graves. Há pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Há pecados que matam fisicamente, mas há pecados que matam espiritualmente. Curiosamente, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre um homem que tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele, e ele não estava lá e disse: olha, eu tomei uma decisão, eu quero que vocês se unam comigo e em nome de Jesus eu quero que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que, ele mostra a razão pela qual ele tomou uma decisão tão dramática, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, do jeito que ele vai vivendo, descendo na banguela do pecado, do jeito que ele vai, se ele continuar dessa forma, a coisa vai ser muito ruim para ele, para a igreja, para o testemunho, para os que são de fora. Então eu acho melhor que ele morra mais cedo do que deixar ele vivo e ele acabar morrendo mais tarde. É um fim horroroso, mas é melhor do que um horror sem fim. Em primeiro lugar, você disse, foi bem assim sutil, mas eu percebi que você disse que a primeira criação foi para a queda. Talvez por causa dos seus pensamentos predestinistas, né? Soberanistas e deterministas, que subentendem que Deus criou Adão para cair, né? Provavelmente você disse por isso. Eu creio totalmente diferente, eu acho que isso é até uma blasfêmia contra o caráter de Deus. Em segundo lugar, você, enquanto falava sobre a passagem de Hebreus, você disse que se a pessoa cair é impossível renová-la para arrependimento. Concordo, então nós cremos que é possível cair
E concordamos que quando há essa queda definitiva, não pecados cometidos, que às vezes o pessoal chama de queda, mas esses pecados que não fazem a pessoa perder a salvação, são pecados do dia a dia, mas quando há essa queda que é impossível de renovar, então realmente ela não consegue mais reaver a salvação. Se eu entendi bem, parece que você concordou, né? Que quando a pessoa cai, ela perde. Outra coisa, quando você citou 1 Coríntios capítulo 5, você citou o versículo errado. Você disse que o homem seria entregue a Satanás para a destruição da carne, mas o espírito seria preservado. Não é isso que está escrito. O que está escrito é Paulo preocupado com a vida daquele homem. Ele diz que decidiu, quer que os coríntios concordem com ele, reunidos pelo poder do Espírito de Cristo, que aquele homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que... Ele não diz, vai destruir o corpo, mas o espírito está preservado. Não, ele não disse isso. Ele disse, precisamos tomar uma medida emergencial, é uma intervenção, e precisamos entregá-lo a Satanás. Aí ele fala sobre a morte física prematura, que é a destruição do corpo, a fim de que há um propósito, um objetivo. Então ele coloca duas situações. Se ele continuar vivendo fisicamente ali do jeito que ele vai, parece que a vida espiritual ela vai se perder. Se ele morrer fisicamente, naquele momento em que ele está, provavelmente Paulo considera que ele não perdeu ainda a salvação, então ele diz, o seu espírito vai ser conservado para o dia de Cristo. Então, assim, na verdade, você observa que há pequenas sutilezas que às vezes a gente passa por cima, mas quando a gente faz uma criação mais séria, mais detida do texto, a gente observa que há respostas para as supostas dúvidas que poderiam surgir, né, através daquele tema. Agora, o que eu vejo como o principal problema dessas interpretações é por causa da herança teológica que as pessoas receberam de Agostinho, que é, na verdade, o principal culpado de tudo isso. As invenções agostinianas, o seu sincretismo com o estoicismo, o neoplatonismo e o gnosticismo maniqueísta, ao qual ele reverteu no final da sua vida, do ano de 412 para frente, quando ele ficou radicalizado, extremado e começou a criar essa doutrina de dupla predestinação, os princípios acrósticos da tulipa, né, que estavam ali de forma incipiente. Mas Agostinho é quem, na verdade, se a gente for olhar bem, o responsável de toda essa história, de todo esse pensamento, e principalmente por causa de uma interpretação equivocada que ele fez com base num texto de Romanos 5,12, da versão que ele conhecia, que era latina, que foi mal traduzida do grego para o latim. Lá ele leu que, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque na latina diz, né, em Adão todos pecaram. Então, a partir daí, ele considerava que todos os homens que nasciam já nasciam culpados pelo pecado que Adão cometeu, e para serem salvos eles tinham que ser batizados, porque na cabeça dele o batismo regeneraria a pessoa, não só regeneraria, como ainda concederia o Espírito Santo. E essa pessoa estaria salva. O problema é que muitas pessoas estavam tendo filhos que eram cristãos e esses bebês, eles nasciam doentes e os pais corriam para o bispo batizar porque acreditavam que seriam salvos, mas quando chegavam lá o bebê morria. Então eles teriam ido para o inferno, como Agostinho ensinava. Ele criou inclusive o infame limbus infanto, né, que é o limite, as bordas do inferno. A criança quase foi para o céu, mas parou ali no limite, que é o significado da palavra limbo. Parou no limite ali, ficou no inferno, vai sofrer menos, mas está no inferno porque não foi batizada. Aí, prostitutas tinham seus filhos, esses bebês eram jogados na rua, as irmãs da igreja pegavam os bebês, isso foi uma coisa que Agostinho relatou, uma experiência que ele viu. Aí ele as mulheres pegavam os bebês, levavam para o bispo batizava, a criança sobrevivia e Agostinho pensava, não, elas estão salvas. Aí na cabeça dele ele raciocinou assim: quem pode explicar o porquê que os filhos de pais evangélicos estão morrendo e indo para o inferno, na cabeça dele, porque não foram batizados antes de morrer, e por que as filhas das prostitutas estão indo para o céu? Elas nem tiveram chance de viver, de pecar, de fazer nada. Elas foram salvas ou não, de acordo com o que aconteceu. Aí ele disse, Deus escolheu, Deus determinou quem seria salvo, quem não seria. A partir daí, nos livros A Correção e o Bem, que foi publicado no ano de 427, de Agostinho, e no livro O Dom da Perseverança, que foi publicado em 429, ele desenvolveu uma doutrina louca, mas que até hoje a gente observa a influência dela em alguns irmãos. Ele disse que as pessoas podiam ser salvas, recebendo o dom da fé inicial, uma intervenção unilateral divina, que estabeleceria o destino daquela pessoa, mas para ela se manter salva, ela teria que ter o dom da perseverança.
Em primeiro lugar, o que nós falamos a respeito de Pelágio hoje, não todos nós, mas alguns de nós, se baseia no que Agostinho disse sobre Pelágio, o que é engraçado, porque ele se tornou opositor de Pelágio porque não concordava com ele, e inclusive numa campanha difamatória junto com Jerônimo, ele tentou demonizá-lo, que inclusive foi por isso que ele o chamou a concílios, né, para poder ser julgado enquanto ele estava vivo. Por 2 vezes ele disse, não é isso que eu estou falando. E ele se defendeu e foi inocentado. Depois que ele morreu, covardemente, Agostinho mais uma vez convocou um 3º concílio e aí conseguiu o que ele queria: transformar a administração, a pregação, a crença de Pelágio em heresia. Outra coisa, o que nós sabemos sobre Pelágio, às vezes, por causa da nossa bolha, não é exatamente a realidade dos fatos. Existe uma obra que foi publicada pela doutora Ali Bonner, deixa aqui a minha dica para os estudiosos, os que querem realmente conhecer Ali Bonner. Ela lançou um livro chamado O Mito do Pelagianismo. Só tem em inglês, até agora não foi publicado em português, ele foi publicado no Reino Unido, mas está disponível na Amazon e pode ser adquirido facilmente. Está escrito em inglês, mas em português seria o mito do pelagianismo. Então, o que é que acontece? Na verdade, quando Agostinho se voltou contra Pelágio, ele não estava se voltando contra Pelágio somente, ele estava se voltando contra todos os pais da igreja até então. O que foi motivo de disputa de Agostinho com Pelágio eram as mesmas coisas que todos os outros concordavam com Pelágio, em relação à independência do homem, a habilidade do homem de conhecer a Deus, a questão da responsabilidade do livre-arbítrio e tudo mais. Quando Agostinho se levantou contra Pelágio, ele estava se levantando contra todos os pais da igreja até então. Alguns calvinistas tentaram fazer um ensaio de dizer que havia, né, o determinismo e essas questões mais extremadas do calvinismo, mesmo antes de Agostinho, mas não foram bem sucedidos. E os que chegaram até a coragem de fazer isso, depois se tornaram publicamente refutados. Como foi o caso do próprio John Gill, que todos conhecem, que fez uma obra fazendo citações da patrística, quando na verdade as citações estavam todas equivocadas. O próprio Michael Horton fez as citações do livro de John Gill e depois, quando percebeu que estavam todas equivocadas, porque foi alertado, na próxima edição do livro ele tirou todas. Porque na verdade você não encontra na patrística até Agostinho qualquer tipo de pensamento como o que ele defendia. Quando ele se colocou contra o livre-arbítrio, contra a responsabilidade humana e a capacidade do homem de conhecer a Deus por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo, ele estava se colocando, na verdade, contra a ortodoxia. Agostinho, de fato, falou sobre o livre-arbítrio. Assim que ele se converte, no ano de 386, ele começa a falar sobre o livre-arbítrio. É um dos primeiros livros dele. E ele está ali naquele livro, tendo um diálogo com seus ex-companheiros de maniqueísmo, que são Fausto, Félix, e ali ele vai mostrando claramente o que todos os outros pais da igreja pensavam. E aliás, esse livro ele escreveu outros volumes em tempos diferentes da sua história, onde ele também endossa essa questão também do livre-arbítrio. Ele também defende em partes ali a liberdade. Na verdade, somente, no começo da vida... Não é somente a coerção de que não existe liberdade, não. Da obra do livre-arbítrio, que, salvo engano, tem 3 volumes. Eles estão reunidos em etapas diferentes. Na verdade, quando ele escreveu do livre-arbítrio, sobre o livre-arbítrio, né, que foi um dos primeiros livros que ele escreve dentro da ortodoxia. Só que, na verdade, desde 386, quando ele começa a escrever, até o ano de 411, ele se mantém no padrão do que todos os outros falavam. Quando ele encontra Pelágio e começa a ter as disputas, aquilo mexe muito com ele emocionalmente, com a cabeça dele, e ele começa a se radicalizar. Aí é quando ele usa os argumentos do maniqueísmo para confrontar Pelágio. E de 412 para 430, aí ele vai inclusive escrever as retratações para pedir desculpa pelo que ensinou antes, dizendo que agora o que ele está dizendo é que está certo. Bom, doutrinariamente falando, como eu disse, a salvação que é experimentada hoje é pela fé. Então, a fé é a convicção de um fato que não se vê e a certeza de uma coisa que se espera. O que quer dizer que fica em harmonia com o restante das escrituras quando ensinam que a salvação há de se manifestar no último tempo. A gente não faz uma teologia seletiva, né, que escolhe os versículos que quer e desprezando os que não quer. A gente harmoniza tudo e fica tudo muito bem. E é exatamente por isso que lá em Apocalipse 3:5, Jesus escrevendo às igrejas, trazendo admoestações, ele diz que
que o vencedor, não o crente, não o salvo, não o eleito, mas o vencedor, né? E sabemos que aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor, ele é um prisioneiro de guerra, mas o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o que é o contrário? Ele diz: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Então, o contrário de apagar é confessar. E é interessante porque enquanto Jesus esteve na terra, em seu ministério terreno, ele já tinha falado sobre isso. Em Mateus 10, 32 e 33, ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, quando ele diz não apagarei, pelo contrário, confessarei, então apagar é negar, confessar é continuar escrito. Em 2 Timóteo 2, do 11 ao 13, ele diz: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também reinaremos. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode se negar a si mesmo. Agora, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Fica aqui o meu abraço. Muito obrigado. Livros, eventos, projetos, rede social, como Tá é que bom. as pessoas te acham? Eu tenho um site que é natanrufino.com.br, né? Quero agradecer também aí ao pessoal, meus mantenedores, que me ajudam, que mandam ofertas, e é por causa de vocês que eu estou aqui e faço esse trabalho. Quero dizer também que eu tenho algumas parcerias com algumas editoras, caso os irmãos queiram comprar livros com cupom. Tem a editora Carisma, livros de escatologia, o pessoal da Chamada também. O cupom vocês encontram nas minhas redes sociais, tá? E tem meus livros no meu site também. Arrebatamento antes da tribulação, tem aqui a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, o Firme Fundamento da Fé, e o próximo que sairá esse ano, se Deus permitir, a louca interpretação calvinista de Romanos 9. Aí sim. Se der tudo certo, né? E esse trabalho aqui, o DNA de Deus, é um projeto que eu encabecei, é uma tradução minha sobre a graça de Deus. Eu soube que ele foi bastante referenciado pelo Luciano Subirá, que fez um livro chamado Graça Transformadora, e esse livro é maravilhoso, tá? Procurem, adquiram, vocês vão aprender muito com isso. Beijo no coração, até a próxima. Maravilha. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.